2022 vai ser um ano difícil, um ano duro de aperto, Sim, para que em 2023 a gente consiga voltar com a inflação na meta, cair juros e a economia fluir novamente. sim. A parte de 2022 foi verdade, foi um ano de muito aperto na economia. Então a gente espera que 2023 seja o ano de começar a soltar, de começar a deixar a coisa fluir novamente. Vale a pena investir em fundos imobiliários em 2023? Como que está a perspectiva para o mercado imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos para o próximo ano? No episódio de hoje da nossa série especial Melhores Investimentos para 2023, eu vou conversar com Arthur Vieira de Moraes, professor e especialista em fundos imobiliários, e quero saber qual que é a visão do Arthur para os fundos imobiliários no próximo ano. Você vai gostar muito desse vídeo, fica aqui comigo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, aqui no canal a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, finanças, economia e muito mais, incluindo dicas para você investir melhor em 2023. Antes da gente ir para o papo com o Arthur, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas. Tudo isso é muito importante para levar essa mensagem adiante e para fortalecer o nosso conteúdo cada vez mais. E também um outro aviso, entre no meu grupo gratuito no Telegram sobre Bitcoin e criptomoedas. Todos os dias análises exclusivas e gratuitas para você também investir melhor. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora vamos para o papo com o Arthur. Agora com vocês, uma figurinha que faz tempo que não aparecia aqui no nosso canal. Arthur Vieira de Moraes, professor de finanças, sócio do Clube FI. E aí, Arthur, tudo bem? Grande Bernardo, eu apareço uma vez por ano, né? Você me chama nessa hora para fazer essa pergunta difícil de responder, você lembra de me chamar, né? Mentira, Mas você me abandonou, você fala mal de mim na televisão aberta, você me jamais. abandonou. Tudo bem? Tudo tranquilo, muito bom estar por perto novamente de você e do Yami. Obrigado pelo Obrigado convite. pelo seu tempo, obrigado por aceitar participar aqui da nossa conversa. Desafiador, a gente estava conversando antes de começar, né? Que o canal, com o tempo e com os nossos vídeos, as perguntas ficam cada vez, apesar de serem as mesmas perguntas, elas estão cada vez mais desafiadoras, né? E o Sim. momento também mais desafiador. Mas, enfim, a ideia é a gente conversar sobre investir os melhores investimentos para 2023 e aí falar sobre os fundos imobiliários para 2023, porque a gente sabe que o cenário econômico global está super pressionado, o cenário econômico brasileiro, econômico, político, enfim, também brasileiro Sim. pressionado. E aí como que os fundos imobiliários ficam ou se inserem dentro de toda essa dinâmica. Mas para começar, eu queria pedir para você fazer uma visão mais ampla, né, mais macro. Você está no mercado há muito tempo também. E como que você está enxergando tudo isso? Porque, enfim, faz tempo que a gente não via uma situação americana, desde a década de 80, né, com uma inflação tão Sim. alta, inflação e recessão na União Europeia, guerra na Ucrânia, Covid, que vira e mexe na China, continua voltando. Como que você enxerga tudo isso que está acontecendo? E Bernardo, Brasil também, né? Nem mencionei fora, mas Brasil também no meio de tudo. pensando lá para fora, o juro voltar a um patamar mais alto, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Não num patamar alto, tá? Uhum. Mas posso dizer que a economia americana, europeia, está finalmente deixando de respirar por aparelhos. Sei. Ah, como vai a economia americana? Vai super pujante, tal, há uma taxa de juro negativa, o Uhum. 0,25 ao ano. Assim é fácil, né? Assim é fácil, o cara tá lá batendo recorde, mas ele tá dopado, né? É Ah, doping aquilo, não é de se esperar que uma economia tenha juro zero, né? sim. Se isso é necessário para fazer a economia ir para frente, isso não é sustentável por muito tempo. E no macro faz, né, o sentido que a gente conhece, juro para baixo para empurrar a economia para frente, mas no micro, né, o macro não olha para as pessoas. No micro, uma taxa de juro muito baixa, uma taxa de juro negativa, ela não é correta, ela não é justa com as pessoas. É legal para quem Sim. é jovem, quer empreender, tem dinheiro saindo até pelo ralo no Vale do Silício, é maravilhoso. Mas e para quem já se aposentou, trabalhou a vida inteira, juntou o que tinha que juntar, não vai montar uma startup com 75 anos, ele quer pegar as economias dele e poder ter uma renda fixa que reponha um pouquinho acima da inflação, entende? E ele não tem. Sim. Se ele quiser, ou ele põe o dinheiro dele na bolsa, ou ele não tem onde pôr o dinheiro, que se ele deixar na renda fixa vai ter um rendimento negativo. Isso não é certo, isso não é bom para ninguém.
Então, os juros voltando a um patamar, vamos dizer assim, mais normal. Imagina Estados Unidos com um juro de 3 ao ano, Europa com. É bom para todo mundo, tá? Não é Sim, ruim, não. Ficar o tempo todo correndo dopado é que não seria bom, porque uma hora as coisas estouram, né? sim. Então, e outra coisa interessante é que isso aconteceu ao mesmo tempo, com todos os países. Então, a inflação subiu em tudo quanto é lugar, os bancos centrais sobem juros em tudo quanto é lugar, traz meio que um equilíbrio, assim, né? Uma onda coordenada de aperto monetário. É até melhor do que se é só aqui, só ali, assim, todo mundo está fazendo isso ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo. Não é só uma reação, os Estados Unidos subiu o juro, então tem que subir juro também. Não, todo mundo está subindo o juro para segurar a inflação, para voltar, né, conseguir voltar isso para patamares melhores e, quem sabe, patamares que sejam de um juro saudável para uma inflação saudável. Isso no mundo inteiro. Então, eu não acho tão ruim, não, o que está acontecendo, né? Tem que Apesar, apesar de arrefecer, trazer pânico, né? não é para ter pânico. Tem que É, arrefecer esse nível de juro de inflação no mundo, mas o que existia antes também não era bom nem sustentável. legal. E aí, os nossos fundos imobiliários nesse cenário? E aí acabam sendo mais afetados enfim, decisões macroeconômicas brasileiras, mas também conectadas ao mundo. Como que foi o ano de 2022 para os fundos imobiliários? Como que você vê a perspectiva para 2023? A gente ainda tem essa grande discussão, né, de tributação, de dividendos, seja para fundos imobiliários ou não. Para fundos imobiliários, a princípio, pelo menos, quando o Paulo Guedes ainda era ministro, ah, a princípio tinha caído, né, a tributação Uhum, de dividendos dos fundos imobiliários, mas ninguém sabe exatamente o que o novo governo vai querer fazer. Como que você sim. enxergou 2022 e aí perspectivas para 2023? Então, 2022, a gente quase que separou esse mercado de fundo imobiliário em dois: fundos de papel e fundos de tijolo. Uhum. E tem uma outra parte aí que são os FOFs, os fundos de fundos, que também ficaram lá esquecidos. Mas foi o ano em que brilhou fundo de papel. Por quê? É um fundo imobiliário que, ao invés de comprar tijolo, compra títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, que Sim. pagam CDI mais X% ao ano, ou IPCA mais X% ao ano, ou IGPM mais X% ao ano. O que aconteceu com todos esses indexadores em 2022? Todos Explodiram. subindo. Ah, Então, a distribuição de rendimento desses fundos foi aumentando, 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 assim, e eles, né, canalizaram a atenção dos investidores. As cotas não caíam, pelo contrário, as cotas estavam valorizando, e com isso os gestores tiveram condição de emitir mais cotas, captar mais dinheiro, né? Porque o fundo imobiliário, para quem não sabe, ele é fechado, ele é tipo uma empresa. Só da gente comprar e vender cotas na bolsa não muda nada no patrimônio do fundo. E não é um fundo que eu vou lá e faço um aporte ou peço um resgate. Então, o fundo só cresce quando ele vai lá e faz um follow-on, emite mais cotas. E os fundos de papel fizeram muitos follow-ons, captaram muito dinheiro esse ano, muito dinheiro. A tal ponto que eles chegaram a ser, hoje em dia, praticamente metade do IFIX é fundo de papel. Tá? uhum. Já os fundos de tijolo tiveram numa situação em que captar recursos foi improvável, né? Foi raro, foi exceção. Quase nenhum deles conseguiu fazer emissão e crescer. Então, para os fundos de papel estava indo tudo muito, muito bem. Aí veio a deflação. Bom, quando veio a deflação, sabe aquele sábado de sol lindo, maravilhoso, você está na praia, de repente bate um vento e cá, um temporal. Foi para lembrar o Ah, investidor, a investidora, que, cara, não tem dinheiro fácil, não tem situação que não possa mudar assim, né? Mas deflação a gente sabe que é pontual no Brasil, no mundo e tal, e o cenário que termina 22, que é o que vai começar 23, continua com juro alto e com uma inflação persistente. Já não sim. está assim aquela inflação alta, desesperadora, mas ela está ali persistente. Então, começa o ano como terminou. Para quem fala, olha, eu quero retorno agora, eu quero rendimento imediato no mês que vem, já um ótimo rendimento, é fundo de papel. Uhum. Mas esse cenário muda, né? Se é em 2023 que vai mudar, não sei, mas ele vai mudar. E Sim. como a taxa de juros subiu demais e os preços das cotas dos fundos de tijolo desvalorizou demais, tem grandes oportunidades aí.
não é o fundo que você vai comprar agora e ter uma altíssima rentabilidade. Se você comparar o mercado real, a economia real, os fundos que compram imóveis com os fundos de papel, os rendimentos dos fundos de papel hoje são muito mais atraentes. Sim. Mas o que acontece se a inflação cai, se o juro cai? Aí inverte essa lógica, né? Os fundos de Lógico. papel começam a distribuir menos, tudo indo bem, tudo normal, mas ele distribui menos, porque a parte IPCA diminui, a parte CDI diminui, e a economia ganha estímulos e os fundos de tijolo começam a melhorar e distribuir mais. Então, pô, quem assiste todo ano isso aqui vai falar, esse professor fala isso todo ano. Mas eu falo, não. A melhor coisa a fazer para 23, 24, 25, 2045 é diversificar, né? Sim. É diversificar, né? Cabe fundo imobiliário de tijolo e de papel, não é só os de papel, não. E o que você vê de risco para esse mercado em 2023? Para o mercado de fundos imobiliários especificamente no Brasil? Você vê algum aspecto de risco, seja aspecto político, seja aspecto de tributação ou algum outro fator, enfim, disparada de juros ou queda de juros? É, Claro que, como você falou, a disparada pode beneficiar, não que vá subir muito mais, né, mas com o aumento de juros acaba beneficiando alguns fundos imobiliários de papel. Mas o que você enxerga aí como fator de risco? o juro permanecer alto por muito tempo. Ah, se a gente tivesse lembrar aí o que foi falado ano passado por muitos economistas, era assim: 2022 vai ser um ano difícil, um ano duro de aperto, Sim, para que em 2023 a gente consiga voltar com a inflação na meta, cair juros e a economia fluir novamente. sim. A parte de 2022 foi verdade, foi um ano de muito aperto na economia. Então a gente espera que 2023 seja o ano de começar a soltar, de começar a deixar a coisa fluir novamente. Se isso não acontecer, então se o juro permanecer alto por, sabe, mais da metade do ano, ou ainda se tiver que subir, não é bom para a economia, não é bom para fundo imobiliário, tá? Nem para os fundos de papel isso é muito bom, porque afinal de contas, do outro lado tem alguém pagando aquela conta, né? Sim. É renda fixa. Você Ah, empresta dinheiro para mim, eu tenho que te pagar IPCA mais 3% ao ano. Cara, sim, IPCA começa a subir, 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 subir. Você está feliz que você está recebendo mais, até que uma hora eu te ligo e falo, Bernardo, não consigo mais pagar, cara. sim. Né? Então, Ah, não é bom para ninguém. Inflação alta e juro alto por muito tempo. Então, esse eu acho que é o meu cenário pessimista, tá? Se esse juro permanecer alto por muito tempo. Tributação, já falamos disso tantos anos tá. antes, né, e tantas vezes, uma hora vai acontecer. Mas no caso dos fundos imobiliários, ele continua com tantas coisas que são interessantes para o investidor. Se tem um fundo que é de verdade irreplicável, é um fundo imobiliário. Uhum. Vamos lá, vamos falar de criptoativo. Eu não preciso Não! investir. Não, por Eu não favor, não. preciso investir em nenhum fundo para comprar cripto, certo? Sim, Eu posso sim. comprar diretamente. Eu não preciso investir num fundo de ações para ter acesso às ações. Eu posso comprar Sim, diretamente as minhas ações. Não preciso investir num fundo de renda fixa para comprar títulos de renda fixa. Eu consigo comprar diretamente. Não estou tirando o valor da gestão profissional, não estou falando mal dos fundos. claro, claro. Só estou comparando que é possível acessar os ativos financeiros sem ser via fundo de investimento. Agora, eu não consigo comprar um pedaço de um shopping, um pedaço de um galpão, um pedaço de um escritório, sem ser via fundo imobiliário. Uhum. Tá? Isso, com isenção de imposto de renda, maravilhoso. Sem isenção de imposto de renda, permanece essa característica irreplicável dele. Tá? Sim, Então, um dia isso vai acontecer, vai deixar de ser isento, para mim a indústria vai seguir. Né? Já chegamos a 2 milhões de investidores que já entenderam os benefícios de ter fundo imobiliário, de ter rendimento caindo todos os meses. Eu acredito até que entenderam a questão do sobe e desce das cotas. Esse foi um ano de alta de juros, queda do preço das cotas, principalmente dos fundos de tijolo, e que só aumentou o número de investidores. Começou o ano com mais ou menos 1,5 milhão e vai terminar com 2 milhões, mesmo sim, num sim, cenário ruim. sim. Então, na minha opinião, mesmo se um dia deixar de ser isento, o fundo imobiliário permanece por causa de outras tantas vantagens que só ele entrega. Né? É legal essa comparação que você fez, que realmente as pessoas não têm a percepção de que você pode acessar outros, ou praticamente quase todos os ativos, né, diretamente, à exceção dos fundos imobiliários. Você não consegue comprar.
A menos que você tenha dinheiro para criar um shopping center inteiro, né? Ou comprar um prédio comercial inteiro, o que obviamente não é viável. Você não tem outro instrumento para acessar É enfim, essas isso. frações imobiliárias, né? Até poderia comprar a ação de uma incorporadora, mas não é a mesma coisa, obviamente, né? Então, isso é interessante. E Arthur, pensando mais agora fora dos fundos imobiliários, pensando no cenário brasileiro ou mundial, o que tira o seu sono em 2023? Eu sempre faço essa pergunta também, né? Porque eu gosto de saber assim, qual que é a preocupação, a maior preocupação que você possa ter em 2023 ou que você acha que poderia realmente ser muito ruim para os investidores e mercados. De novo, não só fundo imobiliário, mas todos os Uhum. investidores em 2023. Tem alguma preocupação sua ou já estamos com todas as preocupações na mesa? Não, a gente nunca está com tudo na mesa. Basta ver o que foi a pandemia, que é um evento que não era financeiro e que não estava Sim. no planejamento de ninguém. Mas, assim, do ponto de vista de cenário financeiro, cenário político, cara, não tira meu sono. Não tira meu sono porque a gente está aqui acostumado a, às dificuldades desse país, às doideiras desse país. Não é novidade o que está acontecendo, né? Sim. Então, eu até penso que as expectativas são tão ruins nesse momento que cabe uma possibilidade da gente ser surpreendido. Não que seja as coisas vão bem, mas basta ir menos pior do que todo mundo está achando, E já fica ótimo, né? que já fica ótimo ou muito melhor. Ah, Ah, não, vai acabar com o fiscal, o juro vai lá para cima, a inflação da Argentina, tá, né? Aí não, as coisas pioram, mas nada nem perto desse cenário de catástrofe. sim. Já fica bom, né? Então, o mercado ele é sempre assim, né? Ele exagera nas expectativas, tanto para a fase boa quanto para a fase ruim. Tanto no Então, medo quanto na ganância e euforia, é, né? não é um exagero ver que as coisas não estão começando bem, tá? Com gastos excessivos aquela ideia de que 2023, então, a gente segurava a inflação para depois as coisas voltarem ao normal. Fica para trás Sim. essa ideia justamente por ver o que o governo pretende sair gastando. Corrupção, então, nem se fala, né? Não que não tivesse no governo que vai terminar agora, mas você vê as mesmas peças voltando, não é bom, né? Sim, sim, Mas não é bom, mas não é novidade, é isso que eu quero dizer. É que sim. nem, sei lá, chegar para alguém que mora em Manaus e falar: caramba, não te preocupa muito calor e muita chuva? Eu falo, É a eu minha moro vida, aqui, né? essa é a minha vida, somos É, nós brasileiros, essa é a nossa vida, esse é o cenário que a sim, gente está habituado. sim. E Arthur, eu tenho visto, não sei se você tem visto também, mas eu tenho visto aqui no IAB um interesse crescente pelos fundos imobiliários americanos, ou na verdade os análogos, né, Uhum, aos fundos imobiliários americanos, os sim. REITs, né? A gente nunca falou sobre isso, salvo engano, a gente nunca falou sobre isso, e também a ideia não é falar sobre os pormenores, mas você tem visto isso? Você acha interessante o investidor brasileiro começar a pensar em fundos imobiliários ou em mercado imobiliário americano? Sem Como que você tem dúvida. visto esse crescente interesse? E não sei se você tem visto esse crescente interesse do seu lado, do meu lado eu tenho Uhum. visto. Sim, sim. Sim, tenho notado o interesse das pessoas cada vez maior. E, sem dúvida, tem que aproveitar essa facilidade que é diversificar hoje. Eu, professor Arthur, prefiro comprar BDRs na bolsa. Tá? Sim, Tudo bem, tem um monte de gente agora xingando, falando, não, imagina, é muito melhor. Tudo bem, seja feliz, mande seu dinheiro para fora, faça da melhor maneira, mas ah, diversifique internacionalmente. Era algo muito longe da realidade de qualquer pessoa, isso, há pouco tempo atrás. ah, Agora é tão fácil que a gente precisa fazer. Não faz sentido concentrar seus investimentos no Brasil. Então, mesmo pensando nos fundos imobiliários. Aproveitando o fato de que, como os juros subiram lá, muita coisa caiu, não é que cai, fica barato e sai comprando, não é assim. Lá os sim, fundos são alavancados, eles passam por dificuldades enormes quando o juro sobe. Você pensar lá proporcionalmente, o que subiu lá é uma coisa gigante. O juro sai de 0,25, vai para 3, quanto que pois subiu é, isso? pois Quanto é. que impacta o balanço de uma empresa? O fundo imobiliário é uma empresa endividada, ele toma lá uma dívida, mais ou menos para todo mundo entender como foi aqui no Brasil. Você pega um empréstimo que é CDI mais 1% ao ano, CDI é 1,9 ao ano.
Sim. De repente o CDI é 13,65 ao ano. O que acontece com o seu balanço, suas contas a pagar? Então, não é que assim, ó, compra qualquer coisa lá de olho fechado. Não é assim. E, infelizmente, o dólar está muito alto e isso é desfavorável, seja para quem vai investir diretamente, seja para quem vai investir via BDR. Sim. Então, eu acho que tem que ter, não é para simplesmente colocar tudo lá fora, é uns 25% do seu portfólio, por causa da questão cambial, Uhum. e ir fazendo devagar. Tem muitas oportunidades aqui no Brasil, tem oportunidades lá fora, e quanto mais diversificação, melhor. Bom, para encerrar aqui esse nosso papo e essa visão super legal sobre mercados em 2023, vou terminar com uma brincadeira que eu acho que eu já fiz no passado. Eu vou falar o nome de alguns ativos e aí você fala compro ou vendo para 2023, lembrando que absolutamente nada é uma recomendação de investimento, é só uma brincadeira para quem estiver assistindo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Começando então, fundos imobiliários 2023 no Brasil. Compro. Ações brasileiras. Compro, sem dúvida, tem boas oportunidades também. Ações americanas. Compro, olha, eu acho que eu vou responder compro para quase tudo. Acho que não tudo. Ações chinesas. Via BDR, via ETF, compraria. Eu escolher Pensando a em ação ABC, eu não dedicaria meu tempo a isso, tá? Mas comprar um ETF de ações chinesas, eu compraria. Petrobras. Então, diretamente assim, aí já vai para um perfil que não é o meu, que é aquele que quer a oportunidade de ganhar mais do que os outros, tal. Eu quero formar meu patrimônio e ter renda no meu patrimônio. Então, eu não me interesso pela ação A, B ou C. Legal. Dólar. Dólar, a gente tem que ter sempre uma exposição a dólar, né? Não é assim uma hora que dá para encher a boca e falar compra porque está barato e tal. Isso não. Mas acho que todo mundo precisa ter um pouco do seu portfólio em dólar para se rediar de momentos de grandes crises, né? E Bitcoin. Tesouro IPCA, sim, Tesouro IPCA, compra Tesouro IPCA. Tesouro Direto, Tesouro IPCA, sim. Tesouro Selic, sim. Não, Bitcoin não é a minha. Nem ETF? Já acabou de defender os ETFs, pô. ETF de Bitcoin? Não, sem chance. Bitcoin, para mim, não faz sentido nenhum. Eu adorei porque nessa brincadeira você percebe que os advogados, como você e como eu, tem muita dificuldade em falar sim ou não, né? Tem sempre uma É, justificativa, uma explicação. Mas eu sou verdade. advogado também, então posso brincar com os advogados. Arthur, super obrigado pela sua participação, obrigado aí Obrigado aí. pela visão dos investimentos, fundos imobiliários e todo o cenário, enfim, econômico para o Brasil no ano que vem. Desejo bom Natal, bom Ano Novo e que a gente se encontre mais no próximo ano. Maravilha. Obrigado. Um abraço para você, sucesso e abraço a todo mundo que assistiu aí. Igualmente, um abraço, obrigado. E aí, de tudo que o Arthur mencionou nesse vídeo, o que foi mais importante para você investir melhor no ano que vem? Qual foi o principal insight que você teve, a principal reflexão? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber como esses vídeos estão te ajudando a investir melhor. Também quero saber de você quem você quer ver aqui nessa série especial Melhores Investimentos para 2023. Sugira aqui embaixo alguns nomes de especialistas para eu ir atrás e convidar para a nossa série. Lembre-se também de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com as outras pessoas e entrar no meu grupo gratuito do Telegram sobre Bitcoin e criptomoedas. O link está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz com o Stormer, um grande investidor, grande especialista, com várias visões importantes sobre o mercado de investimentos para 2023. Clica para assistir agora que você vai aprender muito.